Sejam todos muito bem-vindos, aqueles inclusive que vêm à nossa casa ou ao programa pela primeira vez. E hoje, como já nos foi anunciado, nossa alegria torna-se ainda maior com a presença do Gustavo Batista, uma dessas figuras que nós não podemos passar uma existência inteira sem conhecer. Precisamos ter o prazer de conhecer pela leveza, pela forma fácil de se expressar e pelo engajamento que possui em causas tão nobres e tão edificantes. Então, Gustavo, como sempre fazemos, receba o nosso abraço fraterno, caloroso, carinhoso e muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mediunidade aflorada, do medo ao propósito de amor. Muita mística, muitos mitos, muito preconceito ainda há sobre algo tão natural. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou, inclusive, hoje me permitir falar muito menos, fazendo apenas duas referências que podem nos ajudar a nivelar o entendimento e a compreensão a respeito do que seja mediunidade, e já passamos, na sequência, para as perguntas ao Gustavo. E eu queria que vocês se sentissem absolutamente à vontade para já começarem a fazer as perguntas e me enviar, porque eu tenho pelo menos umas 38 perguntas, mas eu não gostaria que fossem só as minhas, eu gostaria que vocês nos enviassem essas perguntas. Então, como disse que faria, e para nosso entendimento, duas referências eu trouxe. Uma delas, Gustavo, da doutora Marlene Nobre, ex-presidente da Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional, autora de diversas obras e profunda estudiosa da doutrina espírita, que diz que mediunidade é o sentido concedido ao ser humano que lhe possibilita a ampliação e a perfectibilidade dos sentidos, aumentando a sua capacidade de comunicação e expressão, quer seja com os outros espíritos encarnados ou com os desencarnados. Passados tantos milênios, é preciso que finalmente deixemos de lado os tabus e preconceitos e aceitemos a mediunidade como uma faculdade inerente ao ser humano. E no livro dos médiuns, item 159, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Gustavo, mediunidade é um dom que nos torna especiais perante o Criador ou uma sensibilidade natural que nos convida a uma vida mais feliz? Bom, a mediunidade, boa noite a todos. A mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Eu iria até um pouco mais além do que a doutora Marlene Nobre salienta, porque por meio da mediunidade a gente amplia a nossa compaixão, a nossa caridade, porque ao sentir o que os nossos irmãos estão sentindo, porque o medianeiro ele tem essa possibilidade de, fazendo esse intercâmbio, sentir as angústias, os dramas, as vinculações mentais, ele realmente se coloca momentaneamente no lugar do outro. Então ele passa a entender a dor do outro e a dimensionar melhor a sua real situação. Então, quando você se coloca no lugar do outro, e a mediunidade te permite fazer isso não de forma figurada, mas de forma sentida, bem presente, bem exata, você entende o seu irmão e passa-se a desenvolver uma compaixão por ele. Então você amplia a sua capacidade de amar os seus irmãos. Então a mediunidade, como nos diz o Evangelho, é coisa santa e como tal deve ser tratada. Não é um dom, não é um privilégio. A gente, quando recebe os médiuns ostensivos que estão em sofrimento, muitos deles querem se livrar da mediunidade. E a gente costuma dizer que vocês não pediram para ter mediunidade, vocês imploraram para vir com ela.
né? Porque com isso você pode auxiliar os nossos irmãos e avançar muito mais. É você sair de uma situação de sofrimento para uma plenitude no trabalho, na mediunidade com Jesus, né? Maravilha. Eu esqueci de apresentar o Gustavo, me perdoe, viu, Gustavo? Gustavo é chefe da divisão, tem inúmeras outras atividades, mas ele é chefe da divisão de mediunidade ostensiva em eclosão, atendimento aos médiuns que têm mediunidade ostensiva em eclosão aqui na nossa casa. E eu já passo a segunda pergunta. Por que temos tanto medo da mediunidade? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, toda vez que você se depara com algo que é novidade, que você não sabe direito o que é, você tem medo. É muito comum quando a gente recebe um médium que chegou a casa por causa dessa eclosão, a divisão ela é uma divisão de apoio aos médiuns em eclosão de mediunidade, né? E essa eclosão de mediunidade, normalmente ela vem de forma atribulada, muitas vezes com sofrimento, muitas vezes os fenômenos ocorrem sem que o indivíduo tenha um controle sobre isso no seu dia a dia, isso gera constrangimento, e muitos acham que estão enlouquecendo. E aí, de repente, chegam numa casa em que mediunidade é uma coisa que a maioria das pessoas trabalha com muita naturalidade. A divisão de assistência espiritual hoje conta com quase 3.000 médiuns. Então a gente tem, quando a gente fala médium aqui que trabalha na casa, são todos aqueles que estão atuando, não somente os médiuns ostensivos, mas entender que a mediunidade ela faz parte de um processo e que ela precisa ser educada, ela precisa ser trabalhada para que você saiba como proceder quando um irmão se aproxima. Porque é aquela história, né? Ele vê em você a possibilidade de ser acolhido. Então ele se aproxima. Talvez você seja a única pessoa num raio de ação dele que possa ajudá-lo. E ele está em desespero, muitas vezes por séculos. Então ele vai e se utiliza da sua faculdade. Mas se você não tem uma compreensão de como isso funciona, de como isso deve ser tratado, né, isso pode te gerar algum tipo de constrangimento, algum tipo de trabalho, de problema. E aí quando as pessoas chegam e logo vão se harmonizando e logo vão percebendo como é que se trabalha mediunicamente, aí eles vão tendo mais tranquilidade e a coisa vai fluindo com naturalidade. E aí aquilo que era algo que ele queria se libertar passa a ser, né, um compromisso de tarefa com os nossos irmãos. Nós certamente ainda vamos falar muito sobre isso, mas você acho que nos deixou a todos curiosos. E você citou agora há pouquinho, mas nós queríamos entrar com um pouco mais de profundidade nisso aí. Tá. É possível evitar a mediunidade se não quisermos aceitá-la? Olha, a mediunidade ostensiva, ela pressupõe um organismo preparado para isso, né? Então, o indivíduo que tem uma mediunidade ostensiva, ele tem na sua glândula pineal, se você pegar o eixo, né, o centro aqui dos seus olhos, e um eixo perpendicular a ele, no cruzamento desses dois eixos tem uma glândulazinha chamada glândula pineal. E quanto mais cristais de apatita, que é um mineral que é o mesmo do esmalte dos dentes, quanto mais cristais de apatita você tiver, maior é a possibilidade de você perceber as frequências do plano espiritual. É como se fosse um rádio e você coloca na estação certa, aí você ouve aquela estação, né? Então, você vem com um corpo preparado para isso. Você vem com a possibilidade de trabalhar. E você pode, de alguma maneira, protelar essas questões, mas chega um ponto em que elas são gritantes, elas vêm como uma cobrança. Você pode até tentar, né, de alguma forma, nas suas preces, nas suas orações, declinar daquela proposta que você mesmo se colocou à disposição para desempenhar ao longo de sua vida, mas isso tem uma consequência, isso pode gerar questões físicas, problemas físicos, né? O ideal é você trabalhar na mediunidade com Jesus, você ajudar os nossos irmãos de humanidade, independente da sua mediunidade. A gente tem médium que não sabe o que aconteceu depois de sua manifestação, totalmente inconsciente. Tem médiuns que têm
possibilidades muito diferentes das outras. Nós estamos trabalhando com um rapaz agora que ele tem, além da possibilidade da psicofonia, ou seja, de dar voz aos espíritos, ele tem a possibilidade do desdobramento. Então, às vezes, ele vira para mim e fala: eu posso passar a reunião em cima da mesa, observando o que está acontecendo? Fica à vontade. Você é livre para fazer o que você quiser. E, ao mesmo tempo, ele tem como que uma tela atrás do olho esquerdo, em que ele tem clarividência, ou seja, ele enxerga o que está acontecendo no plano espiritual por desdobramento, e no olho direito ele vê o que está acontecendo com a parte espiritual aqui e agora. Então ele tem vidência, clarividência e outras possibilidades. São as diversidades dos carismas, né? E são os talentos que têm que ser trabalhados. Há bem pouco tempo atrás, esse rapaz estava querendo desistir de tudo. Ele veio da Igreja Católica, inclusive foi seminarista. Ele queria desistir de tudo porque ele, cada vez que ele vinha à comunhão, ele passava muito mal, ele sentia o corpo dele como se inchasse. E ele dizia: não é um lugar que eu me sinta bem. Eu disse: não é que você não esteja se sentindo bem porque está na comunhão. Você não está se sentindo bem porque você não está dando vazão às possibilidades que você tem em termos mediúnicos. Ele começou a trabalhar e começou a se sentir feliz, pleno, e está desempenhando suas tarefas. Então, você pode até pedir. É mais complicado porque você tem um corpo preparado para isso, né? Mas é uma opção e você pode resolver muita coisa nessa existência desempenhando essa atividade de caridade. Mas é você que opta, né? Você tem consequências disso, né? Perfeito. Como lidar com a mediunidade que já há algum tempo está a aflorar se o Centro Espírita exige de 3 a 5 anos de EJE antes de estudar a mediunidade, mesmo de espíritas de berço? Perfeito. E eu já queria fazer uma conexão com a pergunta que eu ia fazer aqui. Perfeito. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais, Gustavo, desse trabalho que vocês realizam na DIMO. A quem se destina, qual é o propósito desse trabalho, de que maneira ele se desenvolve, por favor. Tá ótimo. Bom, olha só, isso para mim é uma grande alegria, porque eu sou dirigente do estudo sistematizado também, estou retornando agora, eu fiquei afastado um tempo, para poder implementar esse projeto. E o grande barato dessa atividade toda dentro da casa é que você vai atuando nas diversas diretorias, você vai percebendo as necessidades. E uma das coisas que eu percebia quando dava aula, principalmente no ESME 2, que é a fase que eu leciono, é que muitas vezes a gente tinha estudantes dentro de sala de aula que tinham mediunidade ostensiva e que muitas vezes davam manifestações mediúnicas dentro de sala. É claro que não é uma reunião mediúnica, mas é uma reunião de estudos e de tratamento. Muito bem. E a gente via muita gente que chegava a casa com a mediunidade, que nem um carro desgovernado morro abaixo, e tinha que esperar, antigamente, 3 anos e meio, depois 3 anos, para poder ir para a educação da mediunidade. A atual gestão da casa, sensível a isso e percebendo essa necessidade, chamou um grupo, e as coisas nunca acontecem por acaso. Logo que a gestão atual assumiu a casa, em 2014, foi quando nós fizemos o alinhamento do estudo sistematizado com a FEB. Então nós saímos de 3 anos e meio de estudo sistematizado para 3 anos. Então houve uma junção das 2 últimas fases, e isso gerou uma demanda reprimida de médiuns na educação da mediunidade de 360 médiuns. Então eram 360 pessoas que concluíram o estudo sistematizado e que precisavam ir para a educação da mediunidade. Nessa época, na primeira reunião, eu era dirigente da educação da mediunidade, que sempre foi uma área que muito me interessou, ajudar as pessoas a entender como se portar diante do fenômeno mediúnico, né? E não só uma expectativa de um desenvolvimento, mas sim como saber se portar, seja na sustentação, no diálogo, no acolhimento, na manifestação, enfim. E aí eu fui chamado pela Germana para, junto com outras pessoas, abrir um grupo, porque tinha uma demanda grande, então a gente precisava abrir alguns grupos. Eu fui convidado a sair da minha zona de conforto, de um grupo que eu já estava há 4 anos, para montar um novo grupo. E comecei um grupo de educação da mediunidade com 38 médiuns.
A gente pega algumas literaturas que falam em torno de 8, 14, não mais do que 20, de repente eu tinha 38 numa sala. Então eu tinha a mesa com todas as cadeiras preenchidas e todas as cadeiras de fora eram médios do grupo. Quem chegasse primeiro sentava-se à mesa, quem chegava depois ia ficando lá. E a gente funcionava como um grupo tradicional, bem bonitinho, tranquilo. Muito bem. Um belo dia, a gente conseguiu, as pessoas, há um expurgo natural, e aí estávamos com 35, conseguimos formar 15 e voltamos a formato clássico, 20 médiums, tudo certinho. Foi quando a Germana me chamou novamente para dizer, amigo, nós temos hoje uma possibilidade de fazer um trabalho de acolhimento aos médios que ainda não têm o estudo sistematizado completo, mas que têm sofrimento na eclosão da mediunidade. Você topa? Eu disse, bom, se a gente vai pegar um trabalho como esse, o nível de intensidade é muito grande. Então a gente tem que fugir um pouco da ortodoxia, a gente tem que ter um pouco mais de flexibilização. Eu não posso ter uma limitação de núcleo base para poder tocar esse trabalho. E aí começamos, isso há uns 2 anos, nós começamos o PROAMO, o Programa de Apoio ao Médio Ostensivo com Sinais de Eclosão de Mediunidade. E começamos a tratar esses médios ostensivos que, para facilitar a vida e diferenciá-los do núcleo base, passamos a chamá-los de MOs, nós começamos um trabalho com 4 grupos na casa. Esses 4 grupos recebem os médios ostensivos, que muitas vezes estão chegando à casa, estão vindo pela primeira vez à casa. Muitos estão no PADS, no programa que permite uma iniciação dentro da doutrina, e eles ficam conosco até a conclusão do ensino sistematizado. Então eu tenho médios que vão ficar comigo durante 3 anos, porque começaram agora e estão no PADS. Eles vão para o estudo sistematizado, porque é condição para estar nesse grupo. Hoje somos 5 grupos, ampliamos, criamos mais um grupo. Então nós temos 5 grupos e esses 5 grupos então recebem esses médios que estão com eclosão de mediunidade em sofrimento. Esses médios são colocados na reunião mediúnica. Ela é um pouquinho diferente da educação da mediunidade, por quê? Porque nós temos meia hora de estudo, então a gente estuda a mediunidade com esses médios para nivelar a conversa. Depois a gente tem 1 hora de prática, diferente da educação, que é meia hora. Nós temos 1 hora de prática e meia hora de avaliação. E às vezes tem um segundo tempo, quando alguém ainda não está bem, está se sentindo mal, antes de ir embora, ninguém sai saindo passando mal. Então às vezes tem um segundo tempo para poder ajudar esses irmãos. Nós, quando começamos essa atividade, era o PROAMO, e aí nós percebemos, e a casa tem nos apoiado muito nesse sentido, a presidência tem sido muito sensível nesse sentido, de que a gente precisava levar ao conselho diretor da casa a necessidade da criação de uma divisão. Porque se a gente ficasse dentro da educação tradicional, na hora que mudasse a direção, o conselho diretor, as diversas divisões, né, os responsáveis, talvez o programa se perdesse. E a gente buscou muito isso, porque já se tentou implementar isso nessa casa, justamente porque muito tempo, muita gente chegava em sofrimento, não era acolhido e ia embora. Ia embora inclusive do espiritismo. Iam procurar outras religiões que permitissem a prática mediúnica. Então hoje, a DIMO, a Divisão de Apoio ao Médio Ostensivo em Eclosão de Mediunidade, tem esse trabalho. Como é que é feito? Ele chega, vai para o atendimento fraterno ou no estudo sistematizado e aí percebe que tem a mediunidade gerando algum tipo de desconforto, algum tipo de incômodo. Muito bem, eles são entrevistados por alguns atendentes fraternos específicos que trabalham com mediunidade, que são ligados à divisão, são encaminhados para os grupos, são observados de 4 a 6 semanas, no mínimo 4 semanas, e ao longo desse período a gente vai observando, conversando, percebendo as possibilidades mediúnicas e a gente sempre exige que o médium esteja vinculado ao estudo sistematizado. O médium que está nessa divisão e se desvincula do estudo por algum motivo, porque às vezes a mediunidade está num ponto em que o cara não consegue vir e acaba perdendo as aulas e acaba reprovando por falta. Tudo bem, semestre que vem você entra de novo e nós vamos tentando. Agora, se houver
uma desistência das aulas, aí a gente desvincula o médium. Por quê? Porque é condição que ele estude. E já tivemos casos de pessoas que concluíram o estudo sistematizado, depois de estarem totalmente harmonizados, foram encaminhados para os grupos de passe 2, para os grupos de desobsessão fechada, e hoje são trabalhadores na casa e trabalham normalmente como todos os outros médios. Então é um trabalho que a gente vem desempenhando nesse sentido. Eu gostaria, Gustavo, que você nos dissesse quais são as percepções. Bom, em que condições os irmãos com mediunidade em eclosão chegam até a DIMO e quais são os resultados possíveis de observar ao longo do processo em que eles estão trabalhando, né? Realizando esse projeto. Olha, é interessante. O médium chega, muitas vezes, a gente já teve casos de médium entrar correndo na casa em desespero e a gente pegar no corredor e levar, não, peraí, nós vamos conversar com você e tal. E eles chegam muitas vezes, na maioria das vezes, eles não aguentam a prece inicial. Então, antes da gente fazer a prece inicial, eles já estão mediunizados, dando manifestação e tal. E a gente, não, peraí, vamos conversando, você é o dono do seu corpo, você tem que ter disciplina. Então, eles têm meia hora de estudo, muitos têm dificuldade no início. Mas o que é interessante é que em 2 a 3 reuniões eles se harmonizam. É impressionante. Eles chegam, e isso a gente já percebeu isso, inclusive aqueles que vêm, muitas vezes, tem muita gente que vem, a gente percebeu quando o projeto se iniciou, Wagner, muita gente vinha como forma de tentar burlar o sistema, né? Ou seja, eu tenho que fazer 3 anos de estudo sistematizado? Não, mas eu gosto do fenômeno, então deixa eu já, muito bem. A gente já percebia isso e descredenciava. Tinha muita gente que chegava e dizia, não, eu tenho problemas com mediunidade. O que você tem, meu filho? Eu sonho. Tá. Mas e aí, você consegue trabalhar, estudar, tocar a sua vida? Consigo. Beleza, então vai fazer o estudo sistematizado, bonitinho e tal. Vai depois fazer educação na mediunidade dentro de um sistema tradicional, que é muito mais tranquilo para você. Muito bem. E as pessoas, naturalmente, mesmo quando aqueles que insistem, quando eles vêm e percebem que não conseguem dar vazão àquilo que eles tinham como uma suposta mediunidade, eles mesmos se desvinculam. Né? E é interessante, porque no primeiro ano do projeto, antes da gente virar uma divisão, quando nós passamos a configurar dentro das estatísticas da DAI, eu fui fazer um levantamento e nós chegamos a um número que eu achei estranho. Nós tínhamos 4 grupos e tínhamos atendido 103 MOs, os médios ostensivos. E era reflexo justamente disso, porque como ainda não há uma cultura, está se estabelecendo uma cultura na casa, muita gente encaminha porque acha que deve ser. E a gente tem uma questão, e aí entra a dificuldade, e é por isso que a gente não tem tantos grupos hoje, porque a gente tem trabalhado muito com os dirigentes desses grupos. Por quê? A gente tem que ajudar o médium que está com a mediunidade aflorada. Muito bem. Só que casos de obsessão mais severas não podem ser tratadas no âmbito de educação. André Luiz nos mostra na sua obra que o médium que está com sinais de eclosão de mediunidade em sofrimento, ele tem componentes de cobranças do passado. Todo médium no início resolve parte dos seus dramas. Porém, à medida em que ele vai trabalhando, isso vai se amenizando. Mas quando o indivíduo chega com uma cobrança mais incisiva, um processo obsessivo mais severo, a gente não pode deixar esse indivíduo trabalhar mediunicamente, porque primeiro o que acontece? Ele, ao liberar essa energia, ele se fragiliza. Então ele se torna uma presa mais fácil a esses que cobram. Então, a gente também já percebeu, já tivemos alguns casos de pessoas que a gente observava sempre o mesmo padrão de manifestação, sempre dizendo que eles não iam deixar aquele indivíduo se desenvolver e tal, e aí você trata esse indivíduo dentro do âmbito de um grupo de desobsessão. Mas qual foi o grande problema que nós experimentamos também? Porque tudo é tentativa e erro, né? A gente tem
um aspecto científico na doutrina espírita, mas não é cartesiano. Então a gente tem que trabalhar dentro de percepções, observações. A gente tem pessoas que são da área de saúde, que trabalham com a gente, né, que vão observando esses médiuns também. E aí a gente tinha questões relacionadas à obsessão e a gente mandava para os tratamentos, mas os grupos estavam muito cheios. E cheios com casos mais complicados, inclusive, com muitos irmãos que estavam numa perspectiva de suicídio iminente, então realmente não tinha vaga. Então nós abrimos um grupo dentro da divisão, que é um grupo de tratamento desobsessivo para médiuns ostensivos. E diferente dos grupos de passe, como o grupo de passe 3, às vezes os nossos médiuns ostensivos precisam da manifestação. Às vezes o cara não está bem, ele chega a casa, isso aconteceu com a gente ontem. Nosso grupo funciona às sextas-feiras à noite, esse de tratamento. Ontem nós chegamos e uma médium do grupo de sábado, desde quinta-feira ela já estava se comunicando com a dirigente, dizendo que não estava bem, nós atendemos ela, ela deu as suas manifestações, uma outra médium atendeu um irmão vinculado a ela, e ela se sentiu melhor e foi embora. Né? Então há essa diferença desse grupo de tratamento, tanto que ele está ligado a DIMO e não a DIAL, justamente por quê? Porque se o médium ostensivo que está vinculado ao programa precisar dar vazão à sua manifestação, à sua mediunidade, ele pode vir emergencialmente ao grupo e ser tratado. E outra questão que para nós também é interessante de avaliar são aqueles que têm componentes psiquiátricos. Nós temos hoje no PROAMO, dentro dos grupos do PROAMO, que dentro da divisão a gente tem os grupos de tratamento, esse grupo de tratamento e os grupos do PROAMO, né, que é o projeto inicial. Então, nesses grupos, nós temos hoje alguns médiuns que têm questões relacionadas a espectros de autismo, algum nível de retardo, que alguns colegas nossos na casa eram terminantemente contra, que diziam que qualquer pessoa que tivesse Asperger ou qualquer tipo de manifestação que fosse dentro de um espectro de autismo ou de algum tipo de retardo, que eles não poderiam atuar mediunicamente. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma médica que está comigo já há 1 ano, ela chegou, ela não conseguia, a gente só consegue vincular os médios a partir dos 18 anos, a gente não atende menor de idade, né? Isso é comum a todos os grupos. Os menores de idade, a evangelização, né? Mas eu recebi uma médium com 18 anos que ela não conseguia finalizar os estudos, porque ela estava sempre mediunizada em sala de aula, os alunos, os colegas com muito medo dela, né? E ela com muita dificuldade, até para falar ela tinha dificuldade, ela tem um pequeno comprometimento e até para falar ela tinha dificuldade, a gente para entender o que ela estava dizendo. E ela começou a participar das reuniões mediúnicas, está estudando, já está no ESME 1, ela conseguiu concluir o ensino médio, hoje ela faz faculdade. Então a gente quando vê esse tipo de resultado, né, a gente fica bastante satisfeito. Pessoas que tinham a mediunidade completamente desequilibrada e hoje são trabalhadores da casa e auxiliam outros. Tem aqui um grande amigo na primeira fila, o Wagner, um irmão muito querido que chegou para nós, foi um dos primeiros, se não o primeiro, no grupo Arnaldo Rocha, que é o grupo que eu dirijo. O Wagner hoje é auxiliar do ESG e é o cara, no ESME 1, no sábado, né, Wagner? E é o cara hoje que as pessoas passam mal no estudo sistematizado, é ele que leva para o passe. E ele não se vincula, ele sabe, ele conversa com os irmãos, porque ele vê, ele percebe, ele tem uma mediunidade sonambúlica, e ele diz, olha, aqui não sou eu que vou atender vocês, são esses irmãos aqui que vão te atender. Isso para mim é motivo de alegria, ou seja, as pessoas vão se harmonizando e suas vidas vão fluindo naturalmente, ou seja, você sai do desespero e vai trabalhar, né, na mediunidade com Jesus. Maravilhoso, né? Esse é o propósito, né? Com certeza. Eu tenho aqui 2 perguntas e eu posso dizer que, na verdade, elas são quase a mesma pergunta, só vou fazer a complementação. Pois não. O grau de mediunidade da população de um mundo é proporcional ao grau evolutivo deles? Não. E nos planetas mais avançados é mais comum a mediunidade ostensiva? Não, mediunidade não tem nada a ver com desenvolvimento moral. Nada a ver. Né? A mediunidade, ela depende
de uma composição orgânica própria para isso, né? Não tem gente que comercializa a sua mediunidade, não tem gente que utiliza a mediunidade para ganhar dinheiro. A gente não vê pessoas dizendo, eu sou vidente, eu cobro para atender. Né? É claro que o nível de assistência espiritual que essas pessoas têm é muito baixo. Né? Por quê? Porque mediunidade é coisa santa. E aquela história, né? Dai de graça o que recebeste de graça. Então você está aqui auxiliando. Mas isso independe do seu desenvolvimento moral, mas ao mesmo tempo ele te permite a repensar uma série de questões. Por quê? Porque a mediunidade exige responsabilidade. Qual é a grande dificuldade que a gente tem quando a gente pega um médium de 18 anos, de 20 anos? É dizer para ele, meu filho, olha, todas as coisas me são lícitas, como dizia o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Então, se você for para uma festa e for encher a cara, vai ser complicado depois, né? Então, tem que ter responsabilidade com relação à mediunidade? Tem. As pessoas amadurecem. É claro, é complicado você dizer para a pessoa, olha, você tem toda uma vida pela frente, mas você tem compromissos que você pediu para ter. Essa questão dos mundos mais evoluídos, provavelmente, o que a gente percebe na literatura é que em mundos mais evoluídos, como o indivíduo, os adensamentos corpóreos são menores, né? O contato com a espiritualidade entre os mundos é muito mais intenso. Né? Mas isso não é uma condição para que o indivíduo seja médium ostensivo, ou seja, você não vai encontrar santos, né, como os médiuns, apesar de que todos os santos da igreja eram médiuns. Né? É interessante quando a gente vê, tanto no Evangelho, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vê os indivíduos que eram repletos do Espírito Santo, né, os profetas, eram todos indivíduos com mediunidade. Aliás, o Evangelho da mediunidade chama Atos dos Apóstolos. O estudo dos Atos dos Apóstolos mostra desde a eclosão da mediunidade dos apóstolos com o evento de Pentecostes e quando eles puderam experimentar de verdade a máxima do Cristo, podeis fazer o que faço e muito mais. Então eles tinham a possibilidade de curar, a possibilidade de perceberem o plano espiritual. Em Paulo e Estevão há um relato assim como nos Atos, mas em Paulo e Estevão isso é lindo, que é o êxtase de Paulo, quando ele tem a oportunidade de reencontrar sua amada, né, e Estevão, seu mentor espiritual. Né? Então, todos os fenômenos que ali, o próprio fenômeno de Pentecostes, você tem manifestação mediúnica de efeitos físicos, né, xenoglossia, vidência, ou seja, mediunidade sempre fez parte da vida do homem, só que de certa forma as religiões foram fechando um pouco mais isso. O Espiritismo, é interessante a gente pensar dessa forma, o Espiritismo é a única doutrina que atende ao ser comum. Até mesmo nas religiões que têm contatos estreitos com o mundo espiritual, as de matriz africana, normalmente quem se manifesta são indivíduos ou ancestrais ilustres, ou os orixás que supostamente nunca encarnaram, né, na Terra, mas o ser comum é tratado como um obsessor. Né? Então o Espiritismo não, é um irmão nosso que está ali, que precisa ser acolhido e amparado em suas necessidades. Então, desenvolvamos a nossa mediunidade com responsabilidade dentro de uma perspectiva de acolher a esse irmão, que só tem a gente. Vivi uma experiência, me permita relatar rapidinho. Quinta-feira tive uma experiência extremamente interessante no grupo mediúnico. A médium é filha de uma médium que foi do grupo de educação que eu dirigia há muito tempo, então é já uma segunda geração. E o espírito chegou na reunião e eu estava dialogando, e aí eu disse: o que eu posso fazer por você? Ele disse: nada, só venho aqui para olhar e achar graça do que está acontecendo. Eu falei: achar graça? Ele disse: um bando de gente estrupiada, uma coisa esquisita e tal. Eu acho engraçado. Eu falei: você não precisa de nada, não? Ele disse: eu não. Aí começamos a conversar,
E eu fui percebendo que ele não tinha noção da situação dele, né? Aí eu disse, não lhe parece estranho você... Porque normalmente a gente não diz para o indivíduo que ele morreu, porque senão ele morre de novo, né? Então, a gente... isso gera um problema muito sério para o médium, né? O médium sente toda a angústia do nosso irmão. Estou brincando, mas é sério o negócio. E aí eu virei para ele, como eu percebi que ele já tinha uma certa compreensão e que isso não ia causar muito mal a ele, eu falei, não lhe acho estranho você ter uma mão diferente da sua? Ele disse, é esquisito, né? Uma mão pequena. Eu falei, pois é, você também não está achando estranho você está falando por meio de uma mulher, se você é homem? Aí ele olhou e disse, eita! Eu falei, mas eu não vou caber dentro dela, eu sou muito grande. Eu falei, mas você não vai caber dentro dela porque você está do lado dela. Eita, é mesmo. Eu falei, a comunicação é do seu pensamento com o dela. Ele disse, Quando foi que eu morri? Eu falei, mas você não está conversando comigo? Ele disse, estou. Eu falei, então, olha, você apenas mudou de estado, você era mais sólido, agora é mais gasoso. Ele disse, estou entendendo. Eu falei, inclusive dá para passar a mão por você. Eu fiz assim, aí a média deu uma tremida. Então, você percebe que dentro de um contexto como esse, aí ele foi entendendo as coisas, aí virou para mim e disse, interessante, realmente não faz sentido algum rir dessas pessoas, porque eu também preciso de ajuda, né? Eu falei, já era a segunda vez que ele vinha ao grupo. Há 2 semanas anteriores ele tinha dialogado com um companheiro nosso, e assim, um papo informal e tal, e de repente ele se percebeu nesse estado. Se não tivesse aquela moça ali do lado, se colocando à disposição para ele ter esse choque de realidade, e aí ele disse, eu preciso entender um pouco mais o que eu posso fazer por essas pessoas aqui, porque elas precisam, né? Então, mesmo que não seja uma situação inusitada, né? Porque você está tendo um diálogo e a pessoa está percebendo o fenômeno mediúnico, mas mesmo que isso aconteça, se não tiver alguém que se predispõe a isso, o acolhimento não se faz, né? E é extremamente importante a gente pensar dessa forma, né? Por favor, fale sobre mediunidade infantil. Como lidar com ela? Tá. Bom, quando a gente propôs o projeto, nós propusemos 2 projetos. Nós propusemos um projeto também para o esclarecimento da mediunidade para jovens e adolescentes. É algo que em algum momento vai surgir. Por quê? E detalhe, a gente não queria, porque no caso para crianças e para adolescentes, você não deve colocá-los em ambientes mediúnicos, em mesa mediúnica. Mas você precisa primeiro esclarecer com naturalidade o que é a mediunidade, sem criar nenhum tipo de alarde, mas principalmente ajudar aos pais. Porque o grande problema que a gente vê de mediunidade em crianças e em adolescentes são os pais. O pai, quando percebe que o filho tem alguma possibilidade, ele olha e fala, é um novo Chico Xavier. E aí a coisa entra dentro de uma complicação, porque muitas vezes, tratando-se mediunidade de forma mais natural, mais tranquila, ela flui com mais naturalidade. É claro que se houver um sofrimento envolvido, tem que trazer para casa, vincular a evangelização, né? A evangelização é tratamento. Assim como o estudo sistematizado é tratamento para os adultos, evangelização é tratamento. E não só para as crianças, mas para aqueles que a eles se vinculam. Então, a gente precisa amparar e esclarecer tanto as crianças como os pais. A evangelização faz um trabalho muito bonito nesse sentido, de desenvolvimento moral dos nossos meninos, né? É um trabalho belíssimo que se desenvolve na casa. E, ao mesmo tempo, há um acolhimento aos pais dos que estão sendo evangelizados. Então, eles têm um acolhimento e fazem. Então, é entender isso de forma mais tranquila, sem criar muito alarde. Menino até 7 anos tem amigo invisível, né? Conversa com esses amigos, tratar isso com naturalidade, né? E se depois isso continua, né? Você entender como é que essas coisas acontecem. Por quê? Porque sempre que você
compreende o processo, você acaba se libertando desses medos, dessas complicações que o desconhecimento pode te trazer. Né? E quando a pessoa tem experiências mediúnicas e perde isso, pode ser considerado punição? Não, essa questão punição é tão complicado, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, você pode ter... Existem alguns tipos de mediunidade que têm certas intermitências, né? A vidência é uma delas. Então, mas nunca pensar que é uma punição, porque fica parecendo que existe, né, um ser supremo sentado numa cadeira e dizendo: você não usou bem, então agora você será punido, eu vou te tirar isso. Não. Né? Você usar com naturalidade, você trabalhar com naturalidade. Eu não sou médium ostensivo, eu não tenho mediunidade ostensiva. Eu tenho uma intuição muito forte, então muitas vezes eu descrevo o que está acontecendo no panorama espiritual da sala sem ver e vou sendo intuído nesse sentido. Então às vezes eu vou descrevendo quadros que estão acontecendo para os médiuns, eles vão relatando, às vezes no diálogo eu vou vendo determinadas situações, sem ver e sem perceber, mas é como se os benfeitores me dissessem isso. Mas para entender o que era mediunidade, para poder trabalhar na educação, eu senti as angústias de aproximação dos irmãos, senti diálogos mentais, tive clarividência, uma série de insights. Nunca mais eu tive, principalmente depois que eu assumi a direção dos grupos e da divisão. Nunca mais, ou seja, nunca mais senti aquela angústia, aquela palpitação, aquele mal-estar, nunca mais, nunca mais. Eu acho que a espiritualidade foi generosa e disse: bom, para esse cara poder ajudar de alguma forma essas pessoas que vão chegar, deixa ele sentir um pouquinho, porque aí fica fácil, ele tendo vivido fica mais fácil. Mas nunca mais eu tive. E não me sinto punido por isso, não. Muito pelo contrário. Quando as entidades comentam que estamos com a mediunidade aflorada, gostaria de saber como vamos saber se a melhor opção é desenvolver e trabalhar na Umbanda ou no kardecismo, ou seja, para que sua mediunidade seja melhor utilizada. Bom, todos os caminhos levam a Deus, certo? A gente não está fazendo proselitismo religioso. Sou espírita, trabalho na Comunhão Espírita de Brasília. Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, foi um marco para romper alguns preconceitos que existiam no movimento espírita com relação aos nossos irmãos da Umbanda. E eu não vejo... Teve um momento em Loucura e Obsessão, eu não me lembro direito o diálogo, mas tem um momento em que o Miranda está conversando com o segundo na hierarquia da casa de Umbanda, né? E aí esse irmão que trabalhava lá diz para o Miranda o seguinte: a grande diferença que vocês no kardecismo têm em relação a nós, na questão da mediunidade, é que vocês estudam a mediunidade, então vocês têm um controle maior. Aqui o médium fica mais a serviço, né, como eles chamam, né, é o cavalo da entidade. Então esse é o grande diferencial. Aqui nós temos não um curso de desenvolvimento. Antigamente se chamava desenvolvimento mediúnico e criava uma expectativa horrorosa. Eu tive vários médicos que foram embora porque disseram: eu nunca vi nada, nunca ouvi nada, nunca falei nada, então não sirvo para nada e eu vou embora. Né? E aí, de repente, o indivíduo se esquece que uma reunião se sustenta na prece que ele vai fazer, que a sustentação é o mais importante no trabalho. Ele se esquece que ele pode dialogar com os nossos irmãos. Ele não precisa ser médium ostensivo para isso. Uma reunião mediúnica tem todos esses componentes. Então nós tiramos essa noção de desenvolvimento mediúnico para a educação da mediunidade, saber se portar diante do fenômeno. Então o médium, ele é educado. O kardecismo, ele tem essa preocupação de educar o médium para o fenômeno. Ele sabe que ele é o dono do corpo, ele sabe como ocorre a manifestação, ele estuda os diversos tipos de mediunidade, ele mesmo que seja inconsciente, ele sabe que ele é o dono do corpo, ele é o primeiro a acolher o irmão, abraçá-lo e dizer: fique tranquilo, nós vamos lhe ajudar. Então, você
trabalha, se você tem a sua mediunidade aflorada, você tem que trabalhar onde você se sinta bem, onde você se sinta acolhido. E eu não estou dizendo só em diferença de religião, não. Eu estou falando em relação a grupos. Nós temos hoje na casa dezenas, centenas de grupos e cada grupo tem, apesar de uma norma interna que padroniza a tarefa daquela divisão, cada grupo é diferente. Por quê? Porque ele é formado por pessoas e as pessoas impõem, de certa forma, as suas convicções, as suas preocupações, dentro, é claro, do que está estabelecido. Então, existe uma linha geral, mas tem gente que tem uma prece um pouco mais longa, tem outros que só o dirigente dialoga, enfim, tem nuances que são específicas do grupo. Então, você entra num grupo, se sentiu bem, se sentiu acolhido, é aqui que eu vou trabalhar. Não me senti bem e tal, volta à divisão, olha, eu queria testar um outro e tal, eu tenho um grupo de um amigo meu que me convidou, será que eu poderia ir e tal? Se sentir bem, se sentir acolhido e com isso trabalhar plenamente, né? Fundamental se sentir afinizado com o grupo, Sim, né, fundamental. Eu acordo todos os dias de madrugada, sempre com muito medo, com o coração acelerado. Desde criança sou assim e sofro muito. Não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Certo. Faço o curso aqui, venho nas palestras e sempre tento fazer oração antes de dormir, mas os pesadelos não acabam. Certo. O que eu posso fazer para ter paz no sono? Isso pode ser hereditário? Não. Bom, a questão do dormir é também uma forma de você se educar. Quando você dorme, você se torna mais liberto. Você se desdobra e você vai para o plano espiritual, ou seja, você tem momentos, né, de contato com essa espiritualidade. Muito bem. E até para dormir, a prece ela é fundamental, mas também nós precisamos nos educar para pedir aos nossos benfeitores, principalmente aos nossos mentores espirituais, que eles nos levem para as escolas do plano espiritual para que a gente possa se instruir. Se a gente não pede e a gente se torna liberto, a chance da gente se afinizar com as coisas que são comuns a nós e que muitas vezes nos são passadas, né, que estão trazidas pelos nossos atavismos de vidas passadas, é muito grande. Então, é importante a gente se educar também para dormir, né? Então, a gente pedir nas nossas orações. Eu tenho o hábito ao dormir nos dias que trabalho mediunicamente na casa, eu peço sempre aos benfeitores que, caso me permitam, que eu retorne à casa para dar continuidade aos trabalhos que foram iniciados. E nos dias que não trabalho mediunicamente, eu peço para ir às escolas do plano espiritual para estudar, para, né, avançar. De vez em quando eu recebo, como hoje recebi de um amigo muito querido, notícias de que trabalhamos muito essa noite. Eu falei, não me lembro, eu estava dormindo, né? Eu não tenho essa lembrança, mas é uma forma de pensar nesse sentido, né? E, de certa forma, verificar se isso tende a se minimizar com o tempo, né? É muito interessante a gente fazer esse tipo de pedido, porque a gente acaba direcionando a nossa liberdade ao desdobrarmos no sono do corpo físico. Eu pulei algumas perguntas, entendendo que elas já tinham sido feitas e foram naturalmente respondidas. Então eu vou me permitir fazer mais duas perguntas, Gustavo, para nós finalizarmos, que eu acho que pode ser de grande utilidade para todos nós. Que orientações, sugestões você daria a um médium que começa a reconhecer sua mediunidade e a educá-lo? Bom, primeira coisa, estude. Estude. Por quê? Conhecimento nos liberta. Então, é interessante a gente ver uma preocupação muito grande das pessoas em lerem, mas a gente vê pouco estudo. Então, é fundamental, isso a todos os médiuns, a gente faz isso nos nossos grupos, a gente estuda a mediunidade, né, durante 30 minutos. Médiuns do núcleo base, nós temos um grupo de estudos e a gente faz reuniões semanais e estuda a mediunidade novamente.
Por quê? À medida em que você entende o que está acontecendo, né, por meio do estudo, você tem mais condição de avançar. Então, estudar. Segunda coisa, desempenhe tarefas assistenciais. A gente tem um trabalho, isso era uma coisa que há muito tempo me incomodava, quando a gente montou o Grupo Arnaldo Rocha, que é esse grupo que eu coordeno às terças-feiras à noite. Quando nós montamos esse grupo, tem um companheiro nosso aqui da casa, que trabalha comigo no Passe 2 há muitos anos, ele preside um lar na zona rural de Sobradinho, que atende a crianças que são encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude. E a gente foi percebendo a necessidade de ajudar aqueles meninos, mas eu tenho muita dificuldade de interagir com as crianças. Então eu ficava pensando, eu queria fazer um trabalho como o seu Erasmo fazia todo fim de semana, todo domingo, no nosso lar, que era uma reunião mediúnica de desobsessão fechada no nosso lar. E nós começamos o ano passado uma vez a cada 2 meses, e esse ano nós colocamos uma vez por mês. Então, uma vez por mês, no segundo domingo do mês, eu levo o nosso grupo de tratamento desobsessivo, os médios, e mais os médios que estão se harmonizando, eles vão e a gente dá passe nas crianças. Eles têm uma capacidade de 20 crianças, hoje estão com 6 crianças. Eles dão passe, depois eles descem, vão brincar com os meninos, interagir e tal. Recentemente, uma das médias levou o filho, que é mágico, então foi uma festa, ele fez mágica. Outro dia eu estava vendo os médios andando de bicicleta, perna de pau, e a gente faz uma reunião mediúnica. A gente faz uma reunião mediúnica e atende os irmãos vinculados aos dramas que ali se desenvolvem. Na última reunião, nosso mentor espiritual chamou a atenção, porque apenas eu tenho hoje no nosso grupo, total, nós temos 34 pessoas, né? A gente funciona na sala 13, que é uma sala maior, e os outros grupos têm na faixa de 20, 25, nessa faixa. Muito bem, nós convidamos 2 grupos e apenas 3 médios ostensivos foram, além do grupo de desobsessão, grupo de tratamento, só 3 médios. E aí o mentor do grupo nos chamou a atenção do seguinte detalhe: não é tão interessante para esses médios chegarem à comunhão, encontrar a casa limpa, cuidada, e pessoas que saíram de suas casas para acolhê-los, para recebê-los em sua dor, em sua angústia? Por que eles não podem sair, ir lá e atender aquelas crianças, a dor daqueles meninos? Então um trabalho assistencial, ele é fundamental para você também entender que o mundo não é cor-de-rosa, que tem gente que precisa mais do que você. E uma coisa que eu acho genial nessa casa, esse salão e essas palestras evangélicas. Isso daqui é o maior centro de tratamento que a gente tem nessa casa. Essas palestras evangélicas, elas são tratamento. Então, se você está com a sua eclosão de mediunidade, traga aqueles que estão ali perto de você para que eles sejam atendidos aqui. Esse salão é muito maior do que o que a gente imagina, né? E as fileiras são muito mais amplas e tem muito mais gente assistindo a gente hoje e em todas as palestras, né? Então, estudo, caridade e evangelho. Para mim são os 3 rumos que seriam fundamentais nesse sentido. Maravilha. Do ponto de vista prático, que cuidados, atenção precisamos ter em nosso dia a dia em relação à sensibilidade mediúnica que possuímos? Perfeito, perfeito. A gente tem que entender que somos um rádio e que depende da nossa posição mental a faixa de sintonia que a gente vai captar. Então, os indivíduos, existe uma máxima do Cristo que é fundamental e é difícil demais de fazer, como tudo. Como tudo, a gente está há 2000 anos tentando aprender a amar ao próximo, né? Aliás, interessante, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então fica mais perto de você, então você começa a se amar e depois você vai amando o outro para chegar a Deus, né? Enfim, mas essa máxima de orai e vigiai, ela é fundamental na questão da mediunidade. Por quê? Ao orar, você aumenta o seu padrão vibracional. E aí você começa a perceber frequências mais elevadas, benfeitores. E vigiar os pensamentos. Por quê? Porque você pode, dependendo de como você pensa, dependendo de como você
se relaciona com a sua capacidade de pensar, vibrar lá em cima ou vibrar aqui embaixo. Tem uma parte do filme do André Luiz, Nosso Lar, que eu acho genial. Ele chega cheio de boas intenções para rever a família. E aí ele descobre que a esposa contraiu núpcias novamente. E aí ele volta rapidamente ao estágio em que ele se encontrava no início, naquela situação de sofrimento. Ele foi transportado? Não, simplesmente ele sintonizou com aquela faixa ao mudar o seu padrão pensamental. Então, quando ele se permite a sentir aquele ciúme daquela situação que ela estava vivendo, ela tinha que prosseguir, quando ele se liga àquele ciúme, o seu padrão vibracional baixa, e aí ele capta com aquilo, ele se sente envolvido novamente naquele ambiente de sofrimento e dor que se encontrava no início. Então, essa máxima, que é difícil porque não dá para a gente ficar o tempo todo vigiando, mas sempre que lembrar, e quem está com mediunidade mais aflorada é lembrado com mais frequência, né? Aí lembrar da prece, da oração, né? E vigiar os pensamentos. É fundamental. Gustavo, nós agradecemos, ainda bem que não fui eu que o entrevistado, senão não teria conseguido chegar até o finalzinho. Mas nós agradecemos muito a sua presença, as suas explicações, os exemplos que você deu, e eu acho que são sempre oportunidades muito especiais que nós temos para essa troca de ideias, com essa possibilidade que nós temos de apresentar as nossas dúvidas ou aquilo que nós precisamos entender um pouquinho melhor. Então, esse é o propósito do Comunhão Inspira.